sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e esse é mais um vídeo em que eu vou ensinar um programa a vocês. O programa de hoje é o Pcalc, que a gente já falou dele aqui no canal. No entanto, no vídeo anterior eu tive problemas com o áudio, por isso eu estou gravando novamente. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é esse programa? O Pcalc, ele é um programa de análise de pilares submetidos à flexão composta oblíqua, considerando os efeitos da não linearidade física e geométrica. Esse programa foi desenvolvido pelo Sander. Aqui você tem o e-mail dele para contato e é bom ressaltar que esse é um programa educacional, ok? Então vamos. Aqui você tem um menu e nesse menu você tem o arquivo que você pode salvar como e criar um novo projeto. E você também pode criar um novo projeto por aqui, onde você vai começar a entrada de dados, tudo bem? Nessa janela de entrada de dados, nós temos diversas opções. Nós temos a opção retangular, retangular vazada, circular, circular vazada. Você pode escolher diversas seções de pilares para fazer o cálculo do seu edifício, do seu pilar, tudo bem? Vamos, nesse exemplo, calcular um pilar retangular. Já aqui, o que nós teremos? Nós teremos as opções das dimensões desse pilar. Você pode colocar qual a sua dimensão HX e qual é a sua dimensão HY. Uma coisa importante de dizer é que a norma que regulamenta o cálculo de edifícios de concreto armado é a NBR 6118. E essa norma diz o seguinte, que a área mínima de um pilar tem que ser 360 centímetros quadrados. Além disso, ela especifica uma dimensão mínima para esse valor de HX, que tem que ser 19 centímetros. Então, nesse exercício, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o cálculo de edifício de um pilar 20 por 50, ok? Esse vai ser o edifício que o cálculo que nós iremos fazer. Vamos imaginar o seguinte, caso nós colocássemos um valor que está abaixo do que a norma recomenda, vamos imaginar, o mínimo é 19, vamos imaginar que eu coloque 16. O que vai acontecer? Vou clicar em OK. E aqui você percebe que o programa ele nos diz que, de acordo com o item 13.2.3 da norma, a dimensão mínima de um pilar de concreto armado tem que ser 19 centímetros. Mas se você me pergunta, eu não posso trabalhar em nenhum momento com um pilar de 19, 16 centímetros? Não é bem assim. A norma, quando você está com um pilar entre 19 e o valor mínimo absoluto de 14 centímetros, a norma ela utiliza um coeficiente de ponderação. Esse coeficiente de ponderação vai multiplicar os esforços que você tem nesse edifício por um coeficiente para você majorar o seu ganho de resistência, tudo bem? Eu vou alterar aqui porque eu não quero trabalhar com um pilar de 16, eu quero trabalhar com um pilar de 20. Além disso, aqui na parte de geometria, você tem as opções, um pilar de uma única seção, um pilar biapoiado e um pilar em balanço. No nosso exemplo, nós vamos calcular um pilar biapoiado. Além disso, aqui você tem a opção de colocar a dimensão desse pilar, qual vai ser o pé direito desse edifício que você pretende calcular. Nosso pé direito vai ser um pilar de 280 centímetros, então nós temos um pilar de seção retangular, 20 por 50, e o comprimento dele é 280 centímetros. Cliquei em OK e você percebe que aqui apareceu o nosso pilar. Tenho o momento em X, o momento em Y e o fator de segurança, tudo bem? Agora, nós podemos definir a entrada de dados de materiais. Por quê? Nós já definimos a geometria desse pilar, mas nós ainda não falamos para o programa que tipo de material que nós vamos utilizar na confecção desse pilar. Então, você clica aqui, nesse ícone, e vai aparecer a entrada de dados. Nesse ponto, você vai poder escolher qual vai ser o FCK desse concreto utilizado na confecção desse pilar. O que você tem que se prestar atenção nesse ponto? A NBR 6118,
essa aqui ele estava trabalhando com a NBR de 2013, ela nos diz o seguinte, que o mínimo FCK que você pode utilizar em um edifício de concreto armado com fins estruturais é o 20. Só que esse 20 seria para a classe de agressividade 1. Onde você encontra classe de agressividade 1? Você encontra classe de agressividade 1 em ambientes predominantemente rurais. Quando você está em ambientes urbanos, você vai ter uma classe de agressividade 2. Logo, será necessário um FCK de pelo menos 25 megapascal. O gama C, que é o coeficiente de majoração disso aqui, de minoração dessa resistência, é 1,4. Além disso, nós temos aqui as características do aço. Quando você vai trabalhar com aço, nós basicamente utilizamos dois tipos de aço. O CA50, que tem uma resistência de 500 megapascal. Esse nós utilizamos para as barras longitudinais, que é o que está indicado aqui. Mas nós utilizamos ainda um outro aço nos nossos cálculos que não tem a opção de mudar as características dele, que é o aço CA60. Nós utilizamos nos estribos e ele tem uma resistência de 600 megapascal. Agora eu vou clicar em OK. O próximo passo, antes mesmo do dimensionamento, vai ser vir aqui na entrada de dados da armação. Quando abre essa janela, você já poderia colocar de antemão uma armadura que você acha que será necessária nesse dimensionamento. Aqui o programa ele vem poder pôr o valor mínimo que está aqui, já é 12,5. Então, 2 barras de 12,5 em X e 2 barras de 12,5 em Y. Essa que está a configuração padrão dele. Obviamente que essa barra de 12,5 não será suficiente no nosso dimensionamento. O que você tem que lembrar nessa etapa? Você percebe que aqui você tem diversas opções. Você conseguiria até colocar uma barra de 5, de 6,3, de 8 nesse pilar. Apesar de ter essas opções aqui no programa, é muito importante que vocês lembrem em seu dimensionamento que a mínima bitola possível de se utilizar em um pilar de concreto armado é uma bitola de 10. Você não pode utilizar, de acordo com o NBR 6118, uma bitola menor que 10 em um edifício de concreto armado, tudo bem? Vamos deixar de 12,5, provavelmente essa combinação de armaduras que nós temos aqui será insuficiente para a carga que eu vou colocar, mas isso nós vamos alterar depois. Vou clicar em OK. O próximo passo vai ser a entrada de dados. Quais serão os esforços da nossa estrutura? Aqui você tem o coeficiente de ponderação, 1,4, que vai ser o coeficiente de ponderação que vai multiplicar as forças do nosso carregamento. E aqui você vai poder colocar as resistências. O que nós temos? Você percebe que aqui nessa janela ele está indicando que o N positivo está para cima, o MX, o momento em Y positivo está nessa direção e o momento positivo em X está nessa direção. O que nós temos que nos atentar? No pilar, como ele está submetido à compressão, nós vamos colocar aqui uma carga negativa, menos a carga que nós vamos utilizar nesse edifício é de 560 kN. O momento no eixo X, que é o momento que está aqui nessa direção indicada, você vai poder colocar um momento de topo e um momento de base. Nosso momento de topo vai ser um momento de 23,1. 23,1. Esse programa, como vocês podem ver aqui na lateral, ele trabalha com ponto ao invés de vírgula. 23,1. E o momento agora em Y. O momento em Y, nós vamos calcular um momento de 33. Pronto. Agora eu clico em OK. Nós já colocamos os momentos, nós já definimos a nossa seção. Agora você pode clicar em calcular. Quando você clica em calcular, o que nós teremos? Vamos analisar esses resultados. Ele falou o seguinte. Ele disse que o fator de segurança relacionado ao momento em X e em Y no topo deu 0,87, ou seja, um valor menor do que 1. O que isso significa? Isso significa que o quanto esse pilar resiste, ele resiste apenas a 87% da carga solicitante que nós colocamos. No
na região intermediária do nosso pilar, nós estamos conseguindo atender a expectativa de 1,21. Já na base, nós também, essa armadura, a combinação de armadura e concreto que nós colocamos, só resiste a 87% da carga solicitante que foi aplicada. Aqui você tem a envoltória de ruptura, e o que acontece? Quando você tem essa envoltória de ruptura, essa região que está dentro dessa faixa azul, dessa envoltória azul, seria aquela região que está segura. Já o que está fora, aqui em vermelho, indica que você está tendo pontos que não são seguros, ou seja, que o fator de segurança está acima de 1. Então, o que nós teremos que fazer? Nós vamos ter que mudar ou a seção, ou seja, colocar mais concreto, ou a armadura. Vamos pensar. Nessa situação, provavelmente, o mais inteligente será trocar a nossa armadura, que foi uma armadura pequena, considerando o esforço solicitante que nós temos. O que nós iremos fazer agora para trocar essa armadura? Você irá vir aqui nessa opção, que é a entrada de dados da armação, abrirá essa janela e aqui nesse ponto você pode trocar as armaduras. Você pode já ter calculado de antemão isso à mão, para você ter mais ou menos uma ideia de qual seria a armadura necessária, ou você pode fazer por um processo de tentativa e erro. Vamos tentar aumentar um pouco essa armadura e ver o que acontece. Nós temos 2 armaduras no eixo X de 12,5 e 2 armaduras no eixo Y de 12,5. Vamos colocar 4 no eixo Y e vamos ver se isso vai ser suficiente. Você vai clicar aqui novamente para ele fazer o dimensionamento e você percebe que nós quase atingimos o fator de segurança 1, ou seja, quando você tem a combinação desse concreto com nossa armadura, ela está resistindo apenas a 99% da carga solicitante que nós colocamos. Vamos mais uma vez tentar alterar. Lembrando que você já poderia ter feito esse cálculo à mão ou na planilha de Excel de antemão para você ter mais ou menos ideia de qual seria a quantidade de armadura necessária. Vamos colocar mais uma bitola, mais uma bitola de 12,5 no eixo Y e vamos clicar em OK. Nessa janela, você clica em calcular e agora você percebe que todos os pontos da minha seção estão dentro da envoltória de ruptura e que o nosso fator de segurança está acima de 1 em todos os eixos, no topo, na intermediária e na base. Talvez se quisesse uma folga maior para o fator de segurança, você poderia alterar as dimensões da sua barra e colocar um pouco mais de ferro na sua estrutura. Agora clique em OK. Tudo bem? O que nós podemos fazer também? Aqui você tem os dados, que é possível você mudar. Você pode vir alterar a geometria por aqui, por esse ícone, ou vir aqui em menu, dados e clicar em geometria. Você também tem um atalho aqui para materiais aqui no menu. Armação. Na armação você pode fazer uma edição rápida, que é essa que nós estávamos fazendo antes, ou você pode fazer uma edição por coordenadas. O que isso significa? Cada barra da nossa estrutura tem uma coordenada. Aqui você tem Y e X. A barra que tem a coordenada 1 seria a que está em 5 centímetros em X e em 5 centímetros em Y. Ou seja, provavelmente essa barra aqui do canto inferior esquerdo. Ela está uma barra de 12,5. Você poderia alterar para uma outra barra com outro valor. Lembrando que, de acordo com a NBR 6118, você tem que ter uma bitola de pelo menos 10. Então, aqui seria possível, para tornar a sua estrutura ainda mais econômica, você alterar barra por barra, de acordo com essas coordenadas. Além disso, você pode aqui adicionar uma barra em um determinado ponto ou adicionar uma linha de barras. Você clica aqui em mais e aí vai ser possível você adicionar mais barras à sua estrutura de acordo com a coordenada específica. Como eu não quero fazer nenhuma alteração na minha estrutura, eu vou clicar em cancelar. Aqui, além disso, você pode, por esse menu, ir para os esforços, que nós já tínhamos lançado, e alterar o seu lançamento. Além disso, você pode fazer uma análise de segunda ordem,
Você tem a opção de sempre calcular por efeito de segunda ordem, calcular efeitos locais de segunda ordem somente se o índice de desviotese for maior que o valor limite γ1, ou não calcular os efeitos locais de segunda ordem. E aqui você vai ter várias opções que você tem: pilar padrão com curvatura aproximada, pilar padrão com rigidez K aproximada, e que você vai ter diversas opções de cálculo. É importante você sempre ter a norma 6118 ao seu lado na hora de você fazer o dimensionamento, para você entender exatamente o que seria cada um desses termos. Eu vou colocar aqui na tela a parte da norma 6118 que fala sobre a necessidade ou não de você utilizar efeito de segunda ordem. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas eu recomendo que vocês deem uma lida na norma, tudo bem? Eu vou fechar aqui. E você tem diversas opções, você pode mudar as unidades e as configurações iniciais. Aqui nos resultados, você tem aqui a discretização da seção, que seria as propriedades da nossa seção. Aqui você tem a área, o centro geométrico dela e, além disso, a inércia dessa seção calculada. E também tem a memória de cálculo do pilar. Você vai clicar em OK, gerar PDF. Vai ter todas as fórmulas que foram utilizadas para o cálculo, vai estar tudo aqui. Ok? Então era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, por favor, deixe seu curtir, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe aí no comentário se o áudio melhorou ou não, ou dicas para tornar o vídeo cada vez melhor, tudo bem? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.